curso, não. Então eu vou apresentar em linhas gerais assim, o que foi, né, esse curso de licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, um pouquinho sobre os desafios assim, que a gente enfrentou durante o curso e um pouco das perspectivas sobre continuidade e mudanças que a gente tem discutido, tem, né, procurado implementar para uma possível próxima edição desse curso na UFSC. Né? Então, o curso começou em 2011. Né? Eu digo que, né, a gente fala sempre assim do curso no passado, né, porque elas se formaram agora em abril de 2015. Mas, já adiantando, a nossa expectativa é que esse curso continue e que a gente tenha uma nova edição a partir de 2016. Mas, enfim, a gente começou em 2011 e a gente teve um único ingresso de uma turma única em 2011. Então, a gente trabalhou com uma turma só durante esses 4 anos. Né? Foram alunos que entraram em 2011 e se formaram agora em 2015. A gente não teve ingresso anual, né? Não foi uma turma regular. Né? Essa é uma das nossas principais bandeiras assim, para a próxima edição do curso e para a regularização do curso na universidade. Mas, enfim, a gente teve uma turma que entrou em 2011 com 120 alunos, né? Divididos entre Caingangue, Guarani e Xoclen, Maclanon, 40 de cada. Né? Então, esses alunos, a ideia era que esses alunos fizessem esse curso, que é um curso de 4 anos, 8 semestres. Né? Bom, é uma licenciatura, né? Essa ideia de licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, a gente tinha alunos de vários estados aqui do sul do Brasil. Na verdade, né, desde o sudeste, centro-oeste. A gente teve alunos do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, todas as etapas que a gente fez na universidade, a gente tinha que fazer essa organização para que a gente conseguisse trazer para a universidade todos esses alunos. Né? O curso foi direcionado em 2 momentos, assim, foi organizado em 2 momentos. Um primeiro momento relacionado à licenciatura da infância, né, voltado para a formação, então para trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E um segundo momento voltado para a formação direcionada para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Né? Essa primeira parte do curso, as aulas foram todas elas as mesmas disciplinas, mas separadas para cada uma das populações. Então, a gente tinha aulas específicas para Guarani, Caingangue e Xoclen. Né? Eram as mesmas aulas, mas as turmas estavam divididas dessa maneira. E a partir do momento que a gente, né, começou a trabalhar para o ensino, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, a gente reorganizou o curso em torno de terminalidades. Então tinha 3 temas gerais e os alunos escolhiam um desses temas, que eram relacionados a direito indígena, a conhecimentos ambientais ou linguagens. Então, durante esses 5 primeiros semestres, os alunos escolhiam um dos temas e aí depois, no 6º e no 7º semestre, a gente reorganizou as turmas e aí ficava as populações juntas em torno de um tema específico. A gente teve experiências bem interessantes com esse formato. Eu vou falar um pouco disso, mas acho que depois nada melhor do que o relato da Ana Roberta e da Eunice sobre essa questão. Então, isso, em linhas gerais, como se estruturou esse curso. E esses 4 anos, uma das coisas que marca a licenciatura intercultural, não só aqui na UFSC, mas de um modo geral no Brasil, é esse trabalho com a pedagogia da alternância. O que significa isso? A gente tem aulas na universidade, o curso é dividido entre tempo universidade e tempo comunidade. Os alunos não ficam aqui o semestre inteiro, né, como a maioria de vocês. As aulas são concentradas e essas etapas são articuladas. Então a gente tem às vezes 2, 3 semanas de aulas direto, todos os dias. Aí depois volta-se para as comunidades, passa um tempo nas comunidades, retorna para a UFSC, né,
E isso é um dos desafios de como a gente aprimorar essa questão, acho que é um ponto-chave assim, que a gente tem discutido. Então, durante todos esses 4 anos a gente funcionou dessa maneira. A gente fez algumas modificações nos últimos semestres para tentar facilitar um pouco, melhorar essa dinâmica. Nos primeiros semestres a gente trabalhou com etapas de 3 semanas. As pessoas vinham para cá, né, eles vinham para cá com aulas de manhã, à tarde e à noite, 3 semanas, muitas vezes sábado, domingo, né? Domingo a gente até que deixava descansar um pouquinho, mas era bem puxado, né? E a gente percebeu que isso acabava sendo assim, ruim para todos os lados, né? Ruim para os professores que estavam em sala de aula nessa sequência, ruim para os alunos. A gente tentou flexibilizar isso um pouco a partir da metade do curso, ampliando o número de etapas. Então a gente passou a ter 3 etapas ao longo do semestre, de 2 semanas. A gente aumentou um pouco o tempo de permanência na universidade, mas ao mesmo tempo dividiu isso melhor ao longo do semestre. Parece bobagem isso, né, o que estou falando, mas vocês não têm ideia do que é organizar essa logística para trazer as pessoas de todos esses estados, né, pensando que são 120 alunos, e grande parte desses alunos são mães, né, que vêm com seus filhos, né. A gente tem vários filhos formados também aí na licenciatura, né. E além disso, né, a maioria também dos nossos alunos, né, são nossos alunos, mas também são professores. Muitos deles já atuam nas escolas que existem nas terras indígenas e, portanto, no momento que eles estão aqui, eles estão fora da sala de aula. Então, organizar essa logística envolve UFSC, envolve questões da comunidade, questões familiares, envolve a FUNAI, porque era responsável por essa logística de trazer os alunos para a universidade, envolve a Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, de todos esses estados. Então, essa sempre foi assim, uma negociação ao longo dos 4 anos. Né? Como organizar, como compor esse calendário. Estou falando de questões mais funcionais, mas tem todo um calendário relacionado às festas, às atividades rituais também, que a gente tem que tentar, né, articular isso para compor aí o cronograma das atividades. E isso, né, tem várias questões relacionadas a isso. Uma delas, por exemplo, a gente sempre buscou alternativas aqui na universidade para integrar melhor os alunos da licenciatura com os alunos dos cursos regulares, porque a gente acha que seria uma coisa super interessante, por exemplo, abrir a possibilidade de que os alunos dos cursos regulares participassem das disciplinas do curso de licenciatura, os alunos do curso de licenciatura participassem de disciplinas dos cursos regulares, né? E isso foi uma coisa difícil da gente conseguir. De novo, é uma coisa que a gente está repensando numa próxima etapa para ter essa integração maior, né, entre os diferentes alunos que cursam, que fazem, né, que estão aí ocupando o mesmo espaço da universidade. A gente está, né, no departamento de História, e até hoje a gente tem vários alunos que nem sequer sabem da existência, né, do curso. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar melhor para aproximar, então, os alunos todos da universidade. Né? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar também, acho que também elas podem comentar depois, é essa questão do tempo comunidade. Né? O que seria esse tempo comunidade? É um momento em que, né, os alunos retornam para suas comunidades, mas é um momento em que eles continuam fazendo trabalhos relacionados ao curso também. Então, durante vários semestres, a gente organizou um pouco essas atividades em função de cada disciplina. Então, você tem, sei lá, um semestre está cursando 5 disciplinas. Quando volta para a comunidade, as 5 disciplinas dão trabalhos para que você realize, faça pesquisa na sua comunidade, ou leia questões relacionadas às disciplinas. E isso a gente viu que também era um mecanismo
que acabava não trazendo muito resultado, porque os alunos ficavam cheios de trabalho, né? Quando voltam para a comunidade já tem uma série de coisas para resolver, e a gente ficou pensando também junto com os alunos em como resolver essa questão. E uma das formas, né, que a gente definiu por volta final de 2012, começo de 2013, foi trabalhar com as disciplinas de forma a integrar todas as disciplinas do semestre, procurando definir temas transversais para as disciplinas que fizessem sentido para os alunos e para a comunidade. Então, isso me leva, né, a lembrar de uma outra coisa do curso, que é a Doroteia está aqui, né, participou, né, desse curso desde a implantação dele, sabe bem disso que eu vou falar, das inúmeras milhões de reuniões que a gente tinha para organizar esse curso. Porque tudo, até a gente na coordenação sempre procurou definir as questões como equipe de coordenação, não muito como coordenador, porque tudo a gente trabalhava em conjunto. Né? Tudo, praticamente todas as decisões eram coletivas. Né? Falando isso porque, para resolver essa questão do tempo de comunidade, a gente fazia inúmeras reuniões com os professores. Né? Então, era sempre reuniões de planejamento, reuniões de avaliação, a gente teve várias disso. Isso eu acho que é um aspecto bem interessante da gente comentar, porque eu acho que tem uma certa diferença da maioria dos cursos regulares, assim, porque a gente estava sempre discutindo com todos os professores de fato engajados em tentar articular isso, ver a melhor maneira de trabalhar isso com os alunos. Então, a gente teve, né, apesar de não ter nenhum professor com dedicação exclusiva para a licenciatura, a gente felizmente contou com a participação de professores excelentes da UFSC, de vários departamentos da UFSC, né? Não só da História, mas e nem só do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né? Mas também dos departamentos da Engenharia, da Ecologia, da Biologia. Todos os departamentos que tinham temas relacionados às questões com as quais a gente estava discutindo, a gente procurou fazer parcerias e a gente conseguiu essa colaboração ao longo dos 4 anos. Isso foi uma coisa excelente, né? Pensando na qualidade do curso, né? No envolvimento dos professores com a temática, mas tem também, né, alguns problemas, que é essa questão da gente não ter ninguém com dedicação exclusiva para o curso. Né? Por que isso é importante? De novo, né, pelo menos, né, por causa dessa questão do tempo de comunidade, que idealmente, né, exige o quê? Que a universidade vá à comunidade. Né? Essa é a ideia do tempo de comunidade. Não é um tempo onde os alunos vão desenvolver uma atividade que a gente passa para os alunos fazerem sozinhos ou com seus colegas. Não, é um momento onde a universidade vai à comunidade para que a universidade também aprenda. Né? Aprenda, conheça a realidade dos alunos, aprenda a dinâmica interna da comunidade, conheça o cotidiano e o papel que os alunos desempenham nas comunidades, para que a gente possa também, nesse processo, aprender outras formas de conhecimento, que é o principal mote da licenciatura intercultural, né? A gente conseguir fazer esse diálogo entre formas de conhecimento, de produção de conhecimento distintos. Então, essa questão, essa logística toda envolve vários aspectos aí da licenciatura, né? Não só a vinda dos alunos, mas como a gente organiza o tempo de comunidade, como a gente, de fato, constrói essa inter-relação entre os dois espaços nos quais os alunos circulam. Né? Então, é uma coisa que a gente está tentando ver formas de aprimorar, e a gente sabe que uma delas, pelo menos, passa pela existência de profissionais com dedicação exclusiva para o curso de licenciatura intercultural indígena. A gente, também nesse sentido, assim, de procurar construir essa ponte, né, entre esses dois universos entre os quais os alunos circulam, e que é o principal tema, assim, da licenciatura, a gente procurou organizar uma série de atividades ao longo do curso
viabilizando a participação dos sábios indígenas, né? Então teve várias atividades que a gente chamou de atividades científico-culturais, nas quais a gente convidou os sábios indígenas para virem para a universidade, para discutirem temas que os alunos selecionaram, que os professores também selecionaram, né, sobre práticas alimentares, sobre saberes sobre a terra, questões cosmológicas. Então a gente trouxe aqui uma lista, até depois, acho que eu nem vou ficar, né, mencionando todos, mas fazendo uma propaganda também, vocês podem entrar no site da licenciatura, né? Tem todas as atividades que a gente desenvolveu e agora tem ainda mais, né? Tem os TCCs todos defendidos, praticamente todos estão disponíveis para serem lidos e baixados online no site da licenciatura. Então, só para, né, vocês terem uma ideia, a gente fez essas atividades, por exemplo, sobre saberes sobre a terra, vivência com os povos indígenas, práticas e saberes medicinais, e sempre nesse sentido, né? Sempre, qual era a composição dessas atividades? Pesquisadores da universidade e sábios indígenas discutindo sobre essa questão. Né? Para quê? Para a gente justamente criar essa ponte, esse diálogo entre saberes que são construídos segundo lógicas distintas, mas que são possíveis de serem articulados. Afinal de contas, é isso um pouco que a gente está querendo construir com o curso, voltado especificamente para uma reflexão sobre educação escolar indígena. Né? Então, a gente tem várias atividades. Eu tinha colocado aqui também, né, não sei se as pessoas acabam sempre perguntando, que tipo de disciplina, né, qual é o que aparece nesse curso de licenciatura intercultural indígena. Também a grade curricular está lá disponível para vocês darem uma olhada, mas a gente tem aulas, por exemplo, teve vários laboratórios sobre língua indígena, questões sobre biodiversidade e sociodiversidade, territórios e territorialidade. Né? Aliás, uma coisa que eu não falei é que a questão do território é um tema central do nosso curso, é o eixo temático do nosso curso. Né? Etnomatemática, práticas corporais, arte indígena, introdução ao discurso científico. São todas questões, algumas, né, um exemplo aí das disciplinas que a gente teve ao longo do curso. Metodologia de pesquisa, né, e os alunos, além de TCC, que eu já mencionei, fizeram também estágio, né, uma licenciatura. Então, fizeram estágio também voltado para trabalhar nos anos iniciais, né, na educação infantil, e para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental. E também é uma outra questão que vocês podem imaginar, né, a dinâmica desse estágio. Né, não sei se vocês estão aqui, fazem ou fizeram, né, estágio, mas a gente teve estágios realizados em inúmeras escolas, né, distribuídas nesses estados todos. O que envolvia um acompanhamento, né, em sala de aula, também nessas escolas. Então a gente teve que fazer essa logística de fazer esses contatos e ter sempre alguém que pudesse fazer esse acompanhamento em sala de aula. Né? Os trabalhos de estágio, a gente está trabalhando nisso agora. Até o final do ano, a gente vai provavelmente gerar uma publicação com o resultado dos trabalhos de TCC e dos trabalhos de estágio dos alunos. Né? Aliás, é uma notícia que vocês não sabiam também. A gente montou uma comissão de publicação, estamos trabalhando nisso até o final do ano. Provavelmente a gente tem a publicação tanto dos trabalhos de estágio quanto dos trabalhos de tempo e comunidade. Os trabalhos de TCC e também trabalhos de tempo e comunidade. Né? Como eu falei, a gente tinha exercícios, questões, né, ou temas que foram discutidos no tempo e comunidade, e isso gerava um trabalho final. Né? Vou explicar, isso foi uma coisa muito legal, vou voltar a isso, porque a partir do momento que a gente definiu fazer esses trabalhos de tempo e comunidade, né, pegando essas questões transversais das disciplinas, como que a gente articulou isso? A gente tinha duas etapas de tempo e comunidade. Então, os alunos discutiam, definiam os temas, faziam a pesquisa na comunidade e apresentavam em sala de aula para todos os professores do semestre. Então, todos os professores do semestre estavam em sala de aula
olhando aquela apresentação, fazendo comentários, fazendo sugestões. Isso foi uma coisa, estou realçando isso porque isso começou a despertar um pouco entre os alunos e para nós também essa importância da pesquisa, né? Porque o Tempo Comunidade virou um momento de fazer pesquisa. Pesquisa sobre a comunidade, pesquisa sobre uma série de aspectos que os alunos mesmos definiam, né, em função da temática. Assim. E isso, a gente viu um reflexo disso depois nos TCCs. Né? Então, uma das coisas que a gente tem discutido agora é tentar inserir essa questão da produção do conhecimento, da pesquisa, como um elemento fundamental do começo ao fim do curso. Porque é nesse momento, ao fazer a pesquisa, que os alunos se dão conta do que é produzir conhecimento e como produzir conhecimento articulando os saberes tradicionais e saberes da universidade. Não adianta a gente ficar falando sobre isso em sala de aula sem dar o espaço e viabilizar essa experiência para os alunos. E o Tempo Comunidade foi isso. Então, esse acho que é uma das questões que a gente percebeu, que a gente aprendeu também ao longo do curso, e que teve um reflexo extremamente positivo no desenrolar, né, na questão final do curso. Né. Então, os TCCs estão disponíveis, né, acho que vale super a pena vocês entrarem no site da licenciatura, baixarem, tem trabalhos excelentes. E da turma então, que entrou, 120 alunos, a gente teve 83 formados, né? Que é um número excelente, pensando em licenciaturas. Né? A gente ainda tem alguns alunos com possibilidade de se formarem, né? Não houve, os que não estão aqui contabilizados, não é que todos desistiram, tem alguns alunos com pendências ainda. A gente está, né, justamente tentando ver como resolver essa questão no momento em que o curso era um curso que funcionava em função de um edital, mas são questões burocráticas que a gente vai encaminhar. Então, a gente tem a possibilidade de formar ainda cerca de 90 e poucos alunos. Né? Então, acho que é um número excelente, comparando aí com outras licenciaturas, e em termos, né, de desistência, que a gente vê isso em vários outros cursos. E é uma questão um pouco surpreendente também, né? Porque quando se discute essa questão da presença indígena na universidade, um dos aspectos fundamentais que sempre aparece é a questão da permanência, como garantir a permanência desses alunos. E eu acho que o nosso curso foi bastante feliz assim, nessa questão, porque a gente, acho que conseguiu, com o empenho, né, das pessoas envolvidas no curso, com apoios que a gente teve da UFSC, depois do MEC, né, com questões, por exemplo, da Bolsa Permanência, que veio mais para o final do curso, mas tem um outro programa, que é o PIBID, né, PIBID Diversidade, que também os alunos foram contemplados, começaram a receber bolsa em função disso. O fato da licenciatura intercultural indígena conseguir fazer esses convênios, trazer os alunos pela FUNAI, conseguir manter os alunos aqui em Florianópolis, tudo isso contribuiu. Mas acho que também o clima um pouco construído entre as turmas foi um aspecto fundamental para essa permanência dos alunos. Então acho que a gente tem um pouco que aprender também, né, a olhar para o nosso curso e ver o que teve. Né, acho que essa foi uma questão bastante positiva em termos de garantir a permanência de boa parte dos alunos durante esses 4 anos. Porque acho que elas vão falar isso também, né, a gente sabe que não é fácil essa questão do deslocamento e essa ficar longe da sua comunidade. Né? Então, assim, de um modo geral, né, essas são as características assim, né, do curso. A gente passou por avaliação do MEC, tiramos nota 4, e o curso já está devidamente reconhecido, registrado no MEC. Né? Então, a gente tem, né, todas as condições para transformar esse curso que funcionou, né, como um curso aí, por um edital de 4 anos, tem todas as condições para transformar esse curso num curso regular. Né? Agora, acho que uma coisa importante também, que a gente já fez uma série de reflexões sobre isso na coordenação, né, a universidade, né, será que a universidade está preparada para um curso como esse? É uma pergunta que a gente sempre se fez. Por quê? Né?
porque a gente enfrentou, estou falando de coisas gerais, coisas bonitas, mas assim, não foi fácil, né, esses 4 anos. A gente teve uma série de desafios aí ao longo desse período. E esses desafios envolvem questões de incompreensão por parte de vários setores, né, da sociedade, dentro da universidade e fora, sobre a importância e o reconhecimento da presença indígena na universidade. Então a gente teve, de fato, vários casos, várias situações onde, né, o preconceito com relação à presença dos alunos na universidade aflorou, né, de diversas maneiras, e em todas as escalas, né. Isso foi uma coisa que a gente, né, sabe, mas é sempre chocante. Então, mesmo, né, desde a administração geral, né, nos departamentos, docentes, né, a gente passou por situações que a gente teve alguma dificuldade assim, de encaminhar o tema e fazer com que, de fato, eu tivesse um reconhecimento sobre a importância, né, e a legitimidade desses cursos. Assim, a gente cansou de ouvir, né, essas coisas, espero que esse curso acabe, por que tem esse curso, por que tem que ser um curso específico. A gente acha que não, acha que isso é uma coisa de outro mundo, mas isso está, né, você ouve no dia a dia. E essa é mais uma das razões pelas quais a gente está brigando para que o curso seja regular. Quer dizer, não é só que o curso tem que existir, mas tem que ser um curso com entrada anual garantida, né? E um pouco também teve uma discussão, mas por que um curso específico, por que uma licenciatura específica, se a gente tem, né, ações afirmativas e as pessoas podem entrar nos cursos regulares, né? Porque sim, porque a gente tem que ter uma gama de oportunidades, a gente não precisa ter uma política só, né? A gente tem que dar opção para as pessoas escolherem qual é o caminho que elas querem seguir, né? Então acho que é um pouco essa discussão, eu acho que é mais assim, para a gente ampliar o leque de possibilidades para os alunos, né, para aqueles que querem fazer licenciatura, que façam licenciatura, fazer um curso regular, que façam curso regular. As pessoas têm que ter a possibilidade de escolher o caminho que elas querem seguir, né? Então acho que é um pouco para a gente, né, tá batalhando para a continuidade do curso, pensando um pouco nessa linha, né? A gente, essa questão, né, sobre se a universidade está pronta, a verdade é que a universidade precisa disso, né? A universidade precisa, para ela aprender uma série de questões relacionadas à flexibilidade administrativa, né, para não colocar a burocracia acima de qualquer outra questão que se debata com relação à produção do conhecimento e às pessoas que frequentam esse espaço. Precisa disso para aprender também outras questões, a flexibilizar a própria forma de produção do conhecimento, dentro um pouco do que a gente tem discutido sobre, né, o processo de descolonização da história indígena, antropologia, né? Então acho que também isso é uma coisa importante para a universidade, né, olhar e incorporar isso, né, como possibilidades de outras lógicas possíveis, né, para a gente discutir, né? E também para, acho que viabilizar cada vez mais essa presença indígena. A gente discutiu isso também outro dia, né, sobre não só a licenciatura, né, não só no âmbito da graduação, mas ampliar também as vagas e os disponíveis para pós-graduação, né, e, por que não, né, mais para frente, para vagas específicas de concurso, para a presença de professores indígenas também, né? Então acho que a gente tem que pensar nessas questões, e a ideia de que o curso continue vai um pouco nessa linha. E a gente, desde o ano passado, a Doroteia Darella, que está aqui presente, coordenou uma comissão para pensar, né, a licenciatura, a continuidade da licenciatura. Era a proposta que a gente já tivesse uma nova turma em agosto de 2015, possivelmente, né, isso vai ser adiado, mas a gente está então trabalhando agora com uma nova turma a partir de fevereiro de 2016, né? Então a gente teria um vestibular ainda esse ano para ingresso a partir de 2016. E ingresso já nesse formato de um curso regular, né, com entradas pelo menos anuais,
A gente está trabalhando com um número agora menor, não é uma turma mais de 120 alunos, mas uma turma de 45 alunos, né? E transformando esse curso num curso como um curso regular, como qualquer outro curso da universidade, com investimentos em docente, servidor, infraestrutura, né, enfim, né, incorporar de fato, né, a licenciatura não como um curso piloto, não como um curso excepcional, não como um curso de um edital, mas como um outro curso regular da universidade que vai garantir o acesso desses alunos, né, dos estudantes indígenas, né, pelos próximos anos, porque é uma demanda real, é uma demanda existente, é uma demanda que tem crescido, né, e o curso, acho que tem uma série de questões bastante positivas para a universidade, para os docentes, para os alunos, para as comunidades, né, e a gente não pode deixar essa iniciativa morrer. Né. Então, acho que minha fala é um pouco, né, nesse sentido, apresentar para vocês o curso, algumas das questões, e ficar aí aberto para ver quais são as perguntas, questões de vocês para a gente discutir depois. Obrigado. Obrigado, professor Lucas. Parabenizo pelo desafio encarado aí de fazer parte dessa equipe de coordenação da licenciatura intercultural indígena, junto com a professora Doroteia e outros professores da UFSC. O número de 83 formandos é extremamente significativo, de 3 etnias, de diversos estados, com essas etapas onde toda essa logística, né, teve que ser pensada, onde o tempo da comunidade teve que ser respeitado, e de fato foi, acho que esse número mostra isso, né, nos faz até refletir um pouco sobre as nossas próprias licenciaturas presenciais, né, aqui na UDESC e na UFSC. Então, parabéns mesmo, e todos os méritos também aos formandos. Então, agora a gente vai passar a palavra para a Ana e para a Eunice, primeiro para a Eunice, para falar um pouco para nós dessa experiência dela na universidade, como liderança indígena, acadêmica, mulher, e lutadora aí, né, diariamente, de questões bastante desafiadoras também na sua própria comunidade. Então, eu passo a palavra agora para a Eunice. Eu vou pedir para você vir aqui no meu lugar, por favor, que o fio do microfone não chega até aí. Então, já passo a palavra para a Eunice. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, né, de a gente estar participando aqui desse momento, né, de estar conversando com a Ana, com o professor Lucas, né, a professora Doroteia também está aqui, a professora Marina, e agradecer a vocês, né, pela essa curiosidade também de estar ouvindo a gente, né, e para a gente é uma satisfação assim, muito grande estar conversando e passando um pouco da nossa experiência, né, da nossa caminhada, das nossas conquistas que a gente teve durante esses 4 anos na Universidade Federal, né, na licenciatura intercultural indígena. Então, para mim, a licenciatura intercultural indígena, ela veio assim como uma realização, né, de um sonho que todos nós, principalmente os Guarani, a gente sempre vinha desde 2000, 98, 2000 nessa busca por esse ensino diferenciado, específico, né, no caso Guarani, dentro das escolas. A gente sabe que o povo Guarani, principalmente, ele teve muita resistência, né, com a questão das escolas dentro das aldeias. Os mais velhos nunca aceitaram, nunca tiveram essa boa aceitação das escolas, né, dentro das aldeias. Então, muitos Guarani, com o passar do tempo, assim, eles
faziam de conta que iam para a escola, mas no final assim, nunca terminavam nem um colegiado, nem nada, porque os mais velhos sempre tinham um pouco de receio sobre essa questão da escola na aldeia. Pensando nisso, então, teve um tempo assim que para mim assim, foi muito importante assim, que os mais velhos meio que revolucionários assim, dentro das aldeias, assim, quando eles não aceitaram mais as escolas, né, na aldeia. E porque assim era argumentado para nós, né, que a gente estava na aldeia, que a escola ela tirava a criança da família, e a gente tem, né, como princípio assim, de tradição mesmo, o nome de cada pessoa, né, e que cada um tem uma função a fazer, uma missão a fazer aqui na Terra. E a escola, ela não respeitava muito isso, porque sempre se ensinou a criança a ser igual, todo mundo igual, pensar igual, falar igual, ler igual, ver igual, todo mundo nesse meio que uma lavagem cerebral nas crianças, né, na parte da escola. E para nós tem essa parte específica, que tem a criança que recebe o nome, ele já recebe a função dele. Então, a partir do momento que ele começa a se identificar como pessoa mesmo, ele já tem aquela função, né? Ele já tem aquela identidade dele. Então, não precisa ele crescer para ir para a universidade para ele ser alguém, né? Ele já é alguém a partir do momento que ele recebe o nome. Então, por exemplo, se ele for para ser um doutor, um curador na aldeia, quando ele recebe o nome, ele já é chamado pela função, né? O doutor Caraí, o doutor, ou o caçador, o agricultor, o agrônomo, sei lá, ele já tem essa função dele. Sendo que na escola, então, é um período muito longo, né? E tem gente que não consegue ser alguém, né? Como se diz hoje, né? Na sociedade, tem que estudar para ser alguém na vida. E na maioria das vezes a gente vê que tem pessoas que não conseguem chegar a ser alguém, né? Então, é muito contrário, né, nessa concepção, né, de pensar a educação escolar com a educação indígena. Por causa disso, então, veio os mais velhos a questionar a existência das escolas dentro das terras indígenas do Guarani. Então, acontece na década dos anos 2000, né, 2002, 2001, não lembro bem a data, mas nesse período, então, os mais velhos dessa região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, se reúnem aqui em Santa Catarina, na universidade, e vão discutir sobre a educação indígena, né? E os mais velhos não abrem mão disso. E os professores que estão dentro das escolas fazendo a tradução do livro didático, que está a história ali contada no livro de história para a criança, então ele começa a ser proibido pelas lideranças, pelos mais velhos, dizendo que não, essa educação não é nossa. E aí começa a gerar um conflito entre professores indígenas, né? Porque daí, a partir dali, começa a surgir a figura do professor indígena, né? Vamos contratar Guarani para dar aula para os Guarani, porque os Guarani, a maior dificuldade dos professores, né, que atuavam dentro das aldeias, era as crianças que vêm para a escola nas séries iniciais, a maior dificuldade que tinha o professor de se comunicar com essa criança e a criança se comunicar com o professor, porque as crianças geralmente nessa idade não falam a língua portuguesa, só falam a língua guarani. E teve uma época que foi considerado uma escola de má qualidade assim, no ensino, principalmente na alfabetização, né? Porque as crianças não conseguiam atingir aquele nível de conhecimento que era proposto pelo professor não indígena. Ou era o professor que era ruim, ou eram as crianças que eram ruins, que não conseguiam entender. E geralmente, né, quando era passado para a Secretaria de Educação, era o aluno que não consegue, não tem essa capacidade de entender ou de aprender, né? Então,
os Guarani, os indígenas lá são atrasados, né? Não consegue, não tem. Então, por causa dessa função, gerou tudo essa revolução, né? E aí, então, foi pensado nesse período o ensino, a capacitação específica, né, para os Guarani. E 2002, 2003, então, se pensou no magistério bilíngue, Guarani, onde também um grupo de 82 professores vão e se formam no magistério bilíngue Guarani. Mesma coisa, desde o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E nesse período, então, quando eu estava também participando desse curso de magistério, também, junto com os demais professores, inclusive o professor Doroteia é uma pessoa assim, que também participou desde essas discussões com os mais velhos, né? Meu pai, um dos professores mais velhos que Guarani da região do estado de Santa Catarina, ele também participava muito desses debates entre mais velho, liderança e órgãos, né, entidades tipo universidades, Secretaria de Educação, esses outros órgãos, né, ligados à questão da educação. Então, foi se pensar também num curso superior específico para indígena. Em 2007, então, a gente reúne com lideranças e professores na aldeia de Biguaçu e a gente chama a universidade, né? A gente já sabia dessa ideia, dessa proposta de criar um curso específico para indígena, mas a gente se preocupava muito por causa dessa questão. Tá, a gente vai formar um curso de pedagogia indígena, será que vai ser isso? Eu lembro que na reunião de liderança a gente discutia. Mas por que pedagogia indígena, né? A gente não quer formar professores que ensinem de um jeito só. A gente quer professores que tenham conhecimento na área da saúde, na área dos direitos indígenas, falando sobre a questão de território. A gente quer falar também sobre a importância do ambiente. E a gente foi citando várias coisas, né? Então a gente chamou só da universidade, a gente foi colocando os nossos anseios. E em 2011, então no dia 14 de fevereiro, né, assim, para nós assim, foi um orgulho assim, a gente ter essa conquista, né, sendo realizada. Então foi onde deu o início, né, da licenciatura na Universidade Federal. E aí foi assim, onde a gente teve esse encontro também com as 3 etnias, né, do estado, que foi os Guarani, Caigangue e Xoclen, assim. Então a gente nunca tinha tido essa oportunidade de convivência também, de estar conhecendo os outros povos indígenas do estado aqui, né. Então esse curso ele trouxe também isso para nós, que foi muito legal, assim, que foi, para mim particularmente, uma parte da história, né, que foi retirada de nós desde a época de 1500, né, que foi feito essa separação de povos, esse extravio, né, de pessoas assim, que se misturaram, foi para um lado, foi para o outro, assim, meio que sem rumo, dentro desse território que se misturou e separou ao mesmo tempo. Então, a gente não sabia dizer na prática, na realidade, como que é a convivência desses 3 povos, quando se aproximavam, se juntavam, como que era, né? Então a gente conseguiu também nesse período conviver com essa entre 3 etnias, e aí a gente pôde conhecer também um pouco, né, da parte específica de cada um, assim. E isso, assim, para nós, Guarani, principalmente, serviu também para valorizar e fortalecer ainda mais, assim, a nossa identidade, né, como povo Guarani, porque a gente vendo também a luta dos Caigangue, a luta dos Xoclen, assim, pela questão da tradição, né, da terra, da parte da língua, da crença, essa parte cultural, e a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha essa curiosidade de estar conhecendo mais
os outros povos, a gente também, ao mesmo tempo, ia refletindo também sobre a gente mesmo, né? Vendo assim, tal, essa parte aqui, como que a gente está, né? Tipo, assim, meio que uma avaliação, assim, da nossa própria identidade, né? E isso foi muito bacana, assim, para nós, que serviu mesmo, assim, para fortalecer bastante, assim, a nossa identidade. E se a gente trouxe, conseguiu trazer até aqui essa questão de cultura, de povo, de etnia, né? O povo guarani. Então, hoje é ainda com mais orgulho, né? Que a gente pode estar colocando e registrando no papel nossas histórias, nossa caminhada, nossas pesquisas, que a universidade sempre teve, né? Mas escrita pelo povo não indígena, né? Que pesquisou o indígena e observou e acompanhou e tirou a sua conclusão e colocou no papel. E sendo que na licenciatura a gente pôde falar de nós mesmos, né? A gente pegar, fazer as pesquisas com os mais velhos, né? Nas aldeias, e a gente também tentar, assim, de todo modo, mostrar dentro da universidade como que a gente é, qual que são as diferenças, né? E de registrar também no papel, aprender a registrar no papel, né? Como acadêmico, e apresentar nossas pesquisas para a universidade, para os colegas. Então, para nós, assim, foi um momento muito bacana, assim, sabe, que serviu, veio para fortalecer bastante. Foi uma conquista mesmo, né? E falando um pouco das dificuldades que a gente teve durante esses 4 anos, a gente sabe que como pioneiro, né, a gente sempre é aquele que abre caminho, e a gente que abre caminho, a gente tem que ter as ferramentas mais pesadas, a gente tem que ter muito instrumento, e a gente tem que ter muita força de vontade de chegar até o fim, né? Então a gente foi essas pessoas de abrir esse caminho, porque ninguém tinha e ninguém tem ainda, eu acho, a receita pronta de como se criar um ensino superior para indígena. Então, ao mesmo tempo que a gente aprendia com a academia, né, com a universidade, ao mesmo tempo a gente tinha também que estar passando informação, né, para os coordenadores, para os professores, para a própria universidade, fazendo as nossas reivindicações, contando mais um pouco da nossa história, da nossa realidade, né, de como que é cada povo. E aí a gente, no nosso caso, do povo guarani, eu acho que a gente foi os que mais reclamamos, né? Porque às vezes a gente muita coisa assim que a gente não se adaptava muito com o curso, por exemplo, o tempo, né, que o professor Lucas colocou sobre o tempo, das etapas que às vezes eram muito puxadas assim, para nós de estudar, entrar nas aulas de manhã, à tarde, às vezes à noite, e muitas vezes final de semana, né, que era muito concentrada as aulas, e às vezes tinha uma professora que dava uma disciplina de manhã e às vezes à noite já era um outro tema bem diferente, e às vezes no final de semana já era uma outra disciplina. Então, para nós, assim, a gente ficava meio que maluco, assim, até processar todas essas informações e daí ainda produzir algo para apresentar, né, como resultado. Então, para nós era muito, assim, para nossa cabeça. E aí a gente reclamou bastante também para a universidade. A outra coisa que a gente, para nós, a gente não conseguiu, e a gente chegou até o final do curso, a gente não conseguiu mudar na universidade, né? Foi a questão da alimentação que a gente tinha na universidade, que era lá no restaurante universitário, né? Então, no início, quando a gente foi lá para fazer as refeições na universidade, a gente teve
todo mundo foi para lá para fazer as refeições, só que uns 2, 3 dias depois a gente percebeu que a maioria dos Guarani ficaram doentes, né? E aí, porque também não tinha, não era assim, do nosso costume, né, comer certo tipo de alimento, tudo. Então, aí a gente reclamava, a gente fazia nossas reivindicações e no final, e chegou até o final, assim, que não mudou nada, assim, a gente continuou do mesmo jeito, né? E então, os Guarani, principalmente, se retiraram do RU, né? Então, a gente fazia as nossas vaquinhas lá, né? A gente reunia com todos os povos Guarani, a gente ia no mercado, comprava as coisas. E aí a gente comia embaixo das árvores. Quando a gente tinha dinheiro, quando a gente não tinha, a gente ficava por lá mesmo, tomando água, alguma coisa assim, para passar o dia. Então, nessa parte, a gente também teve épocas que a gente passou muita dificuldade, assim, porque a gente sempre estava junto e quando um passava por dificuldade, a gente passava o grupo todo, né? E com bastante criança também, né, que as mães traziam para a universidade. E uma das coisas legais também que para mim assim foi bem marcante foi uma etapa que a gente teve dentro da aldeia, né, da terra indígena de Biguaçu, onde lá a gente estava em casa, né, a gente estudou bastante o dia todo também, os mesmos horários, tudo, mas a gente tinha o nosso espaço, né, uma casinha de reza, né, que era do lado, com fogo e tal, onde a gente, no momento que a gente estava precisando, a gente ia para aquela casinha, acendia o nosso cachimbo, o nosso petanguá, né, para fazer a nossa reflexão ali, e a gente tinha nosso alimento lá, né, que era do nosso jeito, então a gente, foi assim a melhor etapa que a gente teve, né, nessa época. E enfim, assim, eu acho que todo mundo saiu satisfeito, né, da universidade, com esse orgulho, assim, dentro de cada um, porque além de a gente conseguir um certificado de curso superior, a gente conseguiu passar também e fortalecer mais, assim, a nossa identidade. Então, eu acredito que os mais velhos, né, que fizeram essa reivindicação lá no início do ano 2000, eles também hoje sentem esse orgulho, né, de conseguir que fosse atendida nessa demanda. E hoje a gente percebe também que as escolas, hoje, onde tem os professores, principalmente na minha aldeia, né, onde é Morro dos Cavalos, a gente percebe que o currículo escolar ele já mudou. Então, ele já não é um ensino que vem já com a grade curricular pronta da Secretaria de Educação, mas onde os próprios professores indígenas, eles começam, então, a criar seu próprio currículo de ensino, né, onde a escola é da comunidade e a comunidade, todo espaço da comunidade é um centro de educação escolar, né? Então as crianças, desde agora, então eles começam a valorizar mais a identidade, né? O que são, buscando fortalecer aquilo que tem, buscando aquilo que, né, já foi um pouco esquecido, e conseguindo também trazer junto essa ideia de estar registrando também, seja ela em imagem ou papel, essa questão da identidade, para que fique, né, uma marca registrada, né, nesse espaço de comunidade e escola, como parte de ensino e educação indígena mesmo, né? Então, a gente percebe assim, muito forte isso, que a gente começa a configurar um pouco a história, né, que estava tão intacta, né, até agora. E para nós, assim, como acadêmica, para mim principalmente, eu vejo assim, que a gente conseguiu dar uma
uma balançada assim, nessa questão, pelo menos de pensar, né? Tanto nós indígenas, de pensar, das pessoas também que no início assim, insistiam para que fosse a escola uma parte assim que fosse um estado do povo, não, ou do governo, por exemplo, dentro de uma aldeia indígena, né? Então, a escola, quando chegava ali, ela não respeitava nada da questão indígena, ela chegava e empoderava ali as regras do sistema de ensino deles e ninguém podia sair fora de regra, né? Então, e foi nesses espaços que a gente que o povo indígena, na verdade, assim, enfraqueceu um pouco a luta, porque criou uma lei de educação da escola e a escola que ditava as regras para as crianças das famílias, né? Então hoje a gente percebe que quebrou um pouco isso, então volta de novo essa questão de se pensar de novo na educação indígena e de abrir esses espaços para que a comunidade toda participe, pense, crie, ensine, né? E aí eu falo hoje que a gente está em busca da autonomia e eu acho que a gente está conseguindo, né? Obrigada, Eunice. Deu várias questões aí para a gente pensar, né, sobre educação em indígenas, né? A gente refletiu um pouco sobre, talvez tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso no debate, né? A educação indígena, de fato, nas comunidades, mães, pais, crianças, sábios, né? Essa educação que se dá no cotidiano, a diferença dela para uma educação escolar indígena, mas como vocês agora também já estão começando a conseguir, ou já estão conseguindo, né, mexer nessa estrutura aí das regras da Secretaria de Educação, por exemplo, e um terceiro aspecto que seria a licenciatura intercultural indígena, né? Então acho que fica para a gente pensar como essas três modalidades podem se tornar cada vez mais educação indígena de fato, né, as três, mesmo com estruturas diferentes. Antes da gente abrir para o debate, então eu vou chamar a Ana Paté, a nossa última palestrante da noite, para que a gente possa abrir o debate depois para continuar falando sobre educação, indígenas na universidade, a diversidade nas comunidades, enfim, são muitas as questões. Por favor, Ana. Bom, boa noite. Eu sou a Ana Paté, na verdade meu nome é Ana Roberta Unron Paté, nome indígena que é Unron, que é o nome da minha bisavó, que a gente tem uma crença lá de que quando a gente põe o nome homenageando uma pessoa, ela volta com um espírito na pessoa. Então, no caso, eu sou a minha bisavó. Diversidade, que sim, era outra realidade, né? Então, a gente também fez bastante essas coisas assim que tu falou. Então, faço das tuas palavras as minhas. Não, mentira, eu também vou falar. Então, eu vou falar um pouco de cada coisa, assim, vou falar do meu convívio um pouco na comunidade, um pouco na universidade, como jovem, como mulher, como um jovem liderança também, né? Porque hoje, atualmente, eu sou uma liderança no meio da minha comunidade. Fui até nomeada pelo meu cacique, né, como uma liderança jovem e estou à frente da juventude indígena na minha comunidade. Com projetos para fazer oficinas, essas coisas, mas isso é atual, então ainda não consegui fazer nada. A gente sabe que essas burocracias são bem chatas para a gente conseguir. Então, vou falar um pouco da minha vida de criança indígena Xoclen. Eu fui criada pelos meus avós, pelo meu avô e pela minha avó, que moravam na aldeia na época, e a minha mãe teve que sair. Eu tinha 3 meses de idade, e minha mãe teve que sair para trabalhar na cidade para poder me sustentar, né? Eu e meus irmãos, somos em 5 irmãos. Aí me deixou com a minha avó, foi ali que eu cresci, falando a língua, dentro da cultura do meu povo, tradição. E
desde pequena já via a luta do meu povo, né? Meus avós, meus bisavós, que eram lideranças, sempre estava no meio deles. Desde pequena já era metida, assim, né? Tinha reunião, eu estava lá no meio, assim. Aí, e sempre, desde pequena, via a luta do meu povo. E desde pequena dizia, não, eu vou ajudar, um dia eu vou ajudar. E foi. E a nossa aldeia, ela era recente e não tinha escola indígena, como é a realidade de várias comunidades indígenas que não tem escola, né? Aí eu tinha que ir numa escola não indígena. E a gente sabe o tanto de preconceito que a gente sofria lá, né? Tipo, é a Índia, ninguém encosta nela, entendeu? Eu tinha uns amiguinhos assim, mas era fora parte, assim, aquela coisa de 2 ou 3, assim, né? Mas sempre pelo fato de a gente ser índia, e não era só eu, né? Eram mais colegas, porque eram várias crianças naquela comunidade que não tinham uma escola estruturada para indígenas. Então a gente teve que conviver naquilo lá. Fiquei estudando 6 anos. E as lideranças do nosso povo sempre batalhando para construir uma escola na comunidade. E quando eu estava no 6º ano, no 4º ano começaram a fazer uma construção do colégio lá. Aí quando nós estávamos no 6º ano, passamos a estudar lá. Foi outra realidade, uma coisa nossa alimentação, nosso povo, nossos professores. A minha professora foi a minha mãe, né? Que dava aula da língua materna Xoclen para mim, então era outra realidade. A gente se sentia em casa, outro tipo de ensino. Então, a gente tinha um calendário diferenciado desde aquela época, que era o Xoclen, né, que é a língua materna, e o artes indígenas, artes Xoclen, que a gente chama. Então, lá a gente trabalhava junto com os anciões, eles ensinando a gente a fazer os artesanatos e outras coisas. Aí, eu estudando e tal, e um dia vi esse cartaz da licenciatura. Aí a minha mãe, faz. Eu não quero fazer isso aí, não é pra mim, eu não quero ser professora e tal, né? Aí ela foi, não, vai fazer, vai, tu vai conseguir. E eu fui com aquela coisa de, vou fazer por fazer, porque minha mãe tá me mandando, sabe? Aí fiz, aí depois veio o resultado, eu tinha conseguido. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu peguei, meu Deus, e agora? Todo mundo mais velho do que eu, né? Eu era uma das mais novas, junto lá tinha eu, mais uma outra menina, uma das mais novas. E quando a gente chegou, assim, a gente imaginava a universidade de um jeito, assim, né? Universidade Federal, meu Deus, é top, né? Aí chegamos assim, eu lembro da professora Doroteia com uma saia branca, assim, uma camisa verdinha, tal, chamando a gente, tal, e a gente todo empolgado, ela apresentou a universidade, assim, né? No primeiro dia foi tudo muito lindo, maravilhoso, até chegar a hora do almoço. Porque a gente não estava adaptado com aquela comida, entendeu? O arroz, o feijão, daquele tipo assim. Aí tá, deixamos, vambora, né? Vamos levar, né, nisso. Pelo menos aquela semana a gente não suportava mais. Acho que nos primeiros dias nós éramos que já estavam reclamando da comida. Aí, só que lá não tem um prato típico, vamos dizer, só para os indígenas. A gente sabe como é que é, né, um RU de Universidade Federal. E agora também soube que aqui também tem, né? Eu vi, alguém postou e eu vi, eu tava lendo. Tô me perdendo aqui já. Então, aí foi ali que começou. Aí nós tivemos as aulas, começamos com as aulas e eu estava super voando assim nas coisas. Assim, meu Deus, eu era uma das pessoas que estava mais perdida, assim, sabe? Porque ali, as pessoas que estavam ali, a maioria eram professores já formados em alguma coisa ou que atuavam em sala de aula. E eu só com 18 anos, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui levando, né? E começaram a aparecer as realidades da universidade. Preconceito, o convívio com outros colegas na universidade. Foi bem difícil, assim. Porque quando a gente passava, a gente via, assim, por exemplo, para ir pro RU, quando a gente entrava, assim, dava pra ver, né? De cara, já que era indígena chegando. Todo mundo ficava de cara, assim, e a gente ficava,
poxa, o que a gente tem de errado, né? Que as pessoas ficam olhando com tanta indiferença, assim. Talvez alguns eram curiosos de saber, assim, o que eles estão fazendo e tal. E a gente ouvia muito assim, o que esses índios estão fazendo aqui? Será que eles estudaram? Ou eles entraram por cotas? Eles nem precisaram estudar para estar aqui, nem precisaram fazer vestibular. Entraram pelas cotas, sem estudar, estão aí, tendo privilégio e tal, né? A gente ouvia muito isso, assim. Sempre por trás, ou por pessoas que chegavam, talvez na inocência, ou talvez sendo irônicos, né? Vocês precisaram fazer vestibular? Né? A gente ficava assim, de cara, como assim? Todos precisam fazer. A gente está aqui por mérito também. Não é só vocês que entraram aqui porque estudaram mais do que a gente. É o mínimo que eu vou falar aqui. Eu estava falando até para a professora, eu disse assim, tem muita coisa que eu quero falar que eu deixo assim. Mas ela disse, hoje pode falar, então eu vou falar. É o mínimo que o governo tem que fazer para a gente por todo o massacre que ele fez a gente passar. Entendeu? O meu povo foi um povo que sofreu muito massacre. Foi matado muita gente, sobrou 100 e poucas famílias, e dali veio a nossa geração, assim, né? Então era o mínimo que eles tinham que fazer pra gente. Ainda é pouco, eu digo para as pessoas, é pouco que vocês estão fazendo pra gente, entendeu? Aí, e assim foi, a gente foi levando durante esses 4 anos, assim, mas sempre, né? Eu acho que a gente dava até uma cor melhor, assim, pra universidade, assim, sim, aí agora eu lembrei de uma coisa. Aí eu fui oradora da minha turma, né? Aí eu e mais um colega caingando. Aí eu fui lá escrevi, escrevi, eu disse assim, aí eu pensei em botar, né? A universidade não terá mais vida sem a nossa presença. Porque a gente que dava um ar de graça para a universidade, né? Porque a gente passava assim, todo mundo muito sério, né? A gente passava todo mundo estudando e tal, muito sério, e a gente não, né? Dava a hora do intervalo lá, a gente dava risada, a professora Doroteia botava música pra gente, a gente dançava em sala de aula, assim, no intervalo, né? E todos os outros, assim, muito sérios, assim. Aí que eu disse que eu ia botar, mas daí eu tirei essa parte. E a licenciatura, ela para mim particularmente foi gratificante para eu ajudar a minha comunidade. Hoje eu digo, a licenciatura me deu muita oportunidade para eu estar aqui onde eu estou hoje, né? Foi ali que eu comecei a ter novas visões, assim. Eu sabia que existiam outros povos que estavam passando por lutas, mas eu não sabia que a gente podia também pedir ajuda para eles, de como eles fizeram para conseguir aquilo, de como que eles chegaram naquele caminho onde eles estavam hoje, né? Então, foi ali que eu comecei a conhecer o movimento indígena, através da licenciatura, assim. O secretário, que é o Murilo, né? Tudo que acontecia, assim, ele passava pra gente. Tudo que acontecia, mandava no e-mail. Aí, até que a gente viu uma oportunidade de um encontro nacional de estudantes indígenas em São Paulo. Aí a gente pensou, será que a gente vai? Vamos embora, né? Vamos embora. Aí pegamos e fomos. Conseguimos ainda uma ajuda com a universidade, junto com a FUNAI. Se reunimos em uns 5 colegas e fomos embora para São Paulo. Já pensou índio em São Paulo, assim, andando de ônibus sozinho? Aí, vamos embora, né? Aí chegamos lá e vimos outras realidades, assim. Aí apresentamos trabalho e tal, trabalhos que a gente fazia no tempo comunidade, como a Unice explicou, o professor explicou, trabalhos que a gente fazia no tempo comunidade, a gente foi lá e apresentou. Foi um dos melhores trabalhos, né? Não é querendo né? Mas é verdade. Foi um dos melhores trabalhos que eu já tinha visto, assim, quando eu vi meus colegas apresentando, eu disse, meu Deus, onde é que essa gente estava escondida, né? Não, aí começou assim, né? E a gente não parou mais. Então, eu digo assim, a licenciatura foi muito bom em nossas vidas, né, Nice? Além de ajudar a gente, tá tendo essa visão, proporcionou a gente conhecer a nossa própria cultura e a cultura dos nossos colegas, né, dos guaranis, dos caingangues, porque eu sabia que tinha os guaranis e os caingangues em Santa Catarina, mas eu não sabia como é que era o convívio deles, a alimentação deles, a crença deles. Então ali eu comecei, até uma vez fui na cerimônia Guarani, participei, só não pude ir em Caingangue, né, porque era bem longe. Tal. Mas então, aí, ali foi assim, o foco para a gente se conhecer melhor, ter essa diversidade cultural mesmo, como a gente diz, assim.
uma oportunidade também foi de a gente ter a nossa aula na aldeia. Na aldeia não, mas foi próxima, que era a cidade mais próxima, né? Então a gente reivindicou isso junto com a secretaria. A gente disse que a gente queria as nossas aulas, pelo menos uma etapa na comunidade. E foram duas semanas de aula, assim. E a gente viu a diferença, como a Anice falou, assim, a gente viu a diferença, né? Então a gente está em casa, totalmente diferente, a nossa alimentação, né? Tu poder ir para casa à noite, descansar e voltar para a aula. Então é uma realidade bem diferente, assim. Só que estando na universidade também era uma coisa de a gente estar ali marcando presença, né? Dizendo, não, tem índio na universidade, sim, tem índio na UFSC, a gente está aqui, a gente vai tomar... Então era uma coisa assim que a gente sempre debatia assim com colegas de outros cursos, assim, de outros centros, né? E até hoje meus colegas passam por esse preconceito, eu sei porque eles sempre me contam. Até eu tenho uma colega ali, lá do meu povo, que faz a licenciatura do campo, e meu outro colega lá, meu primo, que faz espanhol, né? Então eles contam, quando eu venho pra cá, eu venho quase sempre, assim, toda semana eu tô vindo aí, e eles contam o que eles passam aí de preconceito, né? Dizem, esses índios aí, o que eles estão fazendo? Eles são burros, só aí, se é pra fazer um documento, eu tô lá, sabe? Tô sempre lá. Vamos fazer um documento? Vamos embora, eu faço pra quando vocês, eu digo sabe? Assim, ó, por que as cadeiras que tem falando sobre, por exemplo, antropologia jurídica, ela é uma cadeira optativa? Ela não é uma coisa que tu é obrigado a fazer porque tu tem que ter no teu histórico escolar. Ela é jurídica, por exemplo, não é uma cadeira obrigatória, ela é optativa. Então, nem todos vão fazer. Vão fazer 2 ou 3 no máximo, né? Então, a gente está batalhando bastante por isso aí. E... Pronto, acho que agora chega. Não, porque senão eu não paro mais. Eu só quero dizer uma coisa aqui, última coisa. Uma coisa que eu falei no dia do meu discurso como oradora da turma, né? Do nosso professor Bartolomeu Meliá, que eu até li, a professora disse que ela ia ler e eu fui falar antes dela e eu já tinha aprovado ela. Eu digo assim que sem essa experiência da licenciatura, de conviver com os guaranis, com os caingangues, até mesmo com os meus colegas, né, os mais velhos, com os choclens, a minha vida seria mais pobre. Foi uma coisa que ele falou, mandou no e-mail pra gente, assim, quando eu li aquilo lá, fiquei tão emocionada que eu botei no meu discurso, assim, né, botei no final, que se eu não tivesse esse convívio, a minha experiência de vida seria mais pobre. Então, o que eu digo para vocês, assim, vão visitar uma comunidade tradicional, quilombola, vão ver as comunidades tradicionais indígenas, tem os guaranis, nós é mais longe, mas faz um esforcinho, vão lá visitar a gente, assim, né? E é isso aí, gente, acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, a tua fala, ter compartilhado com a gente todas as experiências, né? As dificuldades também. Eu sei que não é fácil falar sobre elas, né? Mas é extremamente necessário que se faça isso. E até vou abrir agora para o debate, para perguntas. Já vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão, para que vocês tenham mais espaço, se quiserem, agora, para falar um pouco mais dessas experiências negativas que vocês tiveram na universidade ou mesmo na sua comunidade, né? A gente sabe que o Morro dos Cavalos passa por uma situação extremamente difícil, né? Com um jogo midiático bastante forte contra a demarcação, que eles já estão esperando há bastante tempo. Então, uma luta cotidiana aí que a gente está acompanhando, precisa discutir sobre. Se a Ana quiser falar um pouquinho também da história Choclen, né? Para quem não sabe, é uma história de bastante violência, né? Então, hoje é um movimento indígena Choclen que também está se fortalecendo cada vez mais. Isso é muito importante, recontar a sua história. Então, por um lado, falar dessas dificuldades da história excludente, dessa memória excludente que eles sofreram e sofrem, mas também falar um pouco sobre a questão das pesquisas, né? Já que você falou que foi muito legal participar desse encontro nacional de estudantes indígenas, eu me lembrei um pouco
da experiência do professor Giovanni José da Silva, que é um não indígena, que foi contratado para ser professor de história dentro da comunidade, da reflexão dos Tajuel sobre isso. Então, isso a gente precisa deixar público, claro, e essa é uma demanda e uma luta da UDESC, que eu espero que agora a gente tenha mais adeptos aí, que não vai ser fácil, mas é extremamente possível, como vocês viram a partir dessas 3 falas. Então...